trás da antiga escola EB23 de Alcabidez, atualmente pertencente ao agrupamento de escolas de Imnocana, e onde vai ser lecionado o ensino secundário deste agrupamento. Existe no final desta rua um moinho abandonado, onde se concentram em determinados momentos do dia algumas dinâmicas que levam quer os moradores, quer a comunidade escolar a recear, quer por questões de segurança, quer por questões de saúde pública, em particular pelo seu posicionamento na proximidade da escola e no final de uma rua residencial sem saída. A pergunta que lhe coloco é se tem esta situação referenciada, se sim, se já também o referenciou junto das forças de segurança, e se tem alguma estratégia de intervenção em mente para minimizar o risco ali existente, ou se haverá a possibilidade da Câmara Municipal de Cascais considerar adquirir um moinho em questão, requalificando e até, quem sabe, integrando na infraestrutura escolar ali existente, numa perspectiva de preservação, de manutenção e até de promoção histórica e cultural numa freguesia cujo símbolo maior é o moinho, e também num agrupamento cujo patrono escreveu abundantemente sobre a importância deste equipamento no resultado da relação entre o homem e a terra. A segunda questão que colocaria diz respeito à Ribeira do Golão, em Tires, onde frequentemente existe algumas queixas relativamente a escorrimento de esgoto. Esta situação foi uma situação já referenciada pela Junta de Freguesia de São Domingos de Gaia em 2018 e sei que a senhora vereadora Joana Balsemão esteve no terreno, foi visitar esta ribeira, pelo menos a informação que me prestaram. Contudo, este fim de semana voltou a ocorrer um despejo de esgoto nessa ribeira e vários moradores fizeram-nos chegar essa informação, pelo que eu perguntava à senhora vereadora se tem esta situação referenciada e se tem algum plano de ação relativamente à minimização daquele impacto. Outra questão também relativamente ao concurso para a aquisição dos medidores de ar, que tinha sido referenciada a aquisição de 10 medidores, saber qual é que é o ponto de situação, se os locais onde vão ser colocados já estão definidos e gostaríamos de acompanhar com alguma proximidade a estratégia de implementação desses medidores, porque relativamente aos estudos que foram divulgados no ano passado sobre a qualidade do ar no nosso concelho, creio que não estão à altura daquilo que deve ser a nossa ambição, e daí que desde então ficámos na expectativa relativamente quer à implementação destes medidores, quer depois a toda uma estratégia que a Câmara Municipal de Cascais, com os dados que irá obter, poderá desenvolver enquanto plano de ação. Muito obrigado. Muito obrigado. Não tendo mais questões, ia pedir ao Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes que respondesse em relação à obra do Mercado da Adroana e à Sra. Vereadora Joana Balsemão que respondesse às duas questões, quer a Ribeira em Tires, quer também este concurso de medidores de ar. E, portanto, Sr. Vereador Nuno Piteira, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Mercado da Adroana, efetivamente foi uma obra feita pela Junta de Freguesia de Alcabidez por delegação da Câmara Municipal de Cascais. Foram corrigidos e criadas condições de circulação das pessoas, como disse o Sr. Vereador e bem, no mercado, com a colocação de um tapete luminoso, e foi verificado a anteriori com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, que é quem gera a feira do primeiro e do terceiro domingo, que é aquela que o Sr. Vereador se está a referir, e juntamente com os feirantes, para encontrarem o número de metros quadrados, as áreas e os pontos de colocação dos respectivos toldos. Efetivamente, no primeiro mercado que aconteceu após a requalificação, para além de terem sido amarrados aos locais que estavam definidos, foram pelos próprios feirantes furados o próprio bituminoso, situação que não era prevista nem é sequer aconselhável. De modo que foi novamente uma equipa da Câmara Municipal de Cascais, juntamente com a Santa Casa, falar e sensibilizar os feirantes para tentar reforçar os pontos de apoio no sítio onde eles têm que ser, não estando constantemente a furar o bituminoso, porque senão vai acabar por acontecer aquilo que o Sr. Vereador estava a dizer. Mas para além da zona de circulação, dizer também que foram requalificadas as casas de banho, foram requalificadas as várias pinturas e foi ainda requalificada a eletricidade da Feira da Adroana.
Por isso, aquilo que eu tenho a dizer é que iremos continuar, juntamente com os feirantes, a sensibilizá-los para que não podem chegar lá e furar o betuminoso como estavam habituados a fazer. Há zonas previstas para o apoio desses toldos. Se não são as suficientes, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia estão disponíveis para, juntamente com eles, encontrarem as melhores soluções. Relativamente à outra questão que eu julgo que é também para responder, que o Sr. Presidente não referiu, a questão da charneca, dizer ao Sr. Vereador Clemente Alves, eu conheço muito bem este dossiê, aliás, o Sr. Vereador também devia de conhecer, porque já estava cá em 2013, dizer que, ao contrário daquilo que referiu, não é tradição nem nunca foi, e por isso a providência cautelar nunca se teria debruçado sobre o Santo António, porque na charneca não se festeja o Santo António, não é tradição, a tradição é o São Martinho, são períodos completamente diferentes, e a providência cautelar de 2013 foi interposta devido a um subaluguer que, à época, a direção do Charneca tinha feito do bar e do restaurante da coletividade e onde, fim de semana sim, fim de semana sim, se realizavam lá casamentos e festas pela noite fora que incomodavam todos os vizinhos. De facto, essa situação aconteceu. Essa pessoa que explorava o café e o restaurante da Charneca deixou e cessou a atividade na Charneca e, à data de hoje, a direção da Charneca tem, com quase toda a população, já vimos cá aqui uma exceção, uma relação de proximidade no que diz respeito às festas. Aliás, toda a população da Charneca, desde os mais novos aos jovens há mais tempo, participam e é tradição participarem nas festas de São Martinho, festas que vão continuar a decorrer, bem como a questão do Music Fest, que decorreu no fim de semana passado, eu próprio estive lá presente. A senhora vereadora Joana Balsemão teve o cuidado e, sabendo das questões que existem relativamente ao barulho e ao ruído naquela zona, teve o cuidado de restringir não apenas o horário, reduzindo o horário do festival e restringindo, inclusivamente, a quantidade de decibéis, não sei o nome técnico, mas o volume do som. Tenho conhecimento que a própria Polícia Municipal esteve no evento a fiscalizar se estava a ser cumprida o volume e o horário do festival, e julgo que não há muito mais a dizer do que tentaremos continuar, tanto eu como a senhora vereadora, a encontrar um equilíbrio entre aquilo que é as tradições de há muitos anos na Charneca e um munícipe que foi viver agora para a Charneca e que se sente incomodado constantemente com qualquer barulho que seja feito na coletividade. Sra. Vereadora Joana Balsemão. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Em relação à descarga na Ribeira referida e a situação suscitada através do município José Coelho, foi recebido um e-mail no dia 8, informando desta descarga. As Águas de Cascais foram imediatamente ao local, avisadas pela DECAM, a Divisão de Qualificação Ambiental, que é a divisão da Câmara que acompanha todos estes assuntos e está em estreita articulação com as Águas de Cascais. Foi encontrada uma escorrência de água limpa, mas também foi encontrada uma rede de esgoto doméstico que tinha uma tubagem fora de sítio e, portanto, havia uma tampa que estava levantada e isto provocava os maus cheiros. Eu estou a ler o relatório para não me enganar. No dia 12 de setembro, as Águas de Cascais voltaram ao local para corrigir esta situação, corrigiram a ligação ilegal. No dia 14, regressaram por causa de nova queixa, encontraram uma obstrução numa caixa de visita. De acordo com o relatório técnico, esta obstrução ficou resolvida entre o meio-dia e a 1 da tarde. No entanto, nesse mesmo dia, às 16h23, recebemos uma nova comunicação. Portanto, depois da intervenção das Águas de Cascais, o esgoto passou a sair de outro ponto de descarga neste pluvial, um sítio mais a norte, e, portanto, neste momento estamos à espera dos resultados da inspeção que solicitamos às Águas de Cascais.
Resultados esses que chegarão esta noite. É diferente do assunto dos patos, também referido no mesmo e-mail, certo? No que toca aos sensores, aos medidores da qualidade do ar, neste momento o contrato está a ser elaborado e vai ser assinado no início da próxima semana. Já estão identificados os locais e, melhor do que isso, já estão validados pela CCDR, Lisboa e Val do Tejo. E estes locais, no seu conjunto, vão constituir uma amostra daquilo que é o nosso território. Portanto, alguns vão estar situados em zonas mais densas e possivelmente mais poluídas, outros em zonas médias e outros em zonas menos. E foi esta a opção para termos uma amostra do que é um pouco de tudo. Temos todo o gosto em partilhar esta lista, agora que temos o selo de aprovação da CCDR e manter-vos ao corrente dos desenvolvimentos. Em relação às outras questões, dizer que, em relação ao moinho abandonado, na 2.3, nós estamos a comprar muitas propriedades à volta de toda esta zona, até por via da eventual necessidade, que o eventual se calhar está a mais, de alargar, nomeadamente a Ibemucana. Não é exatamente o mesmo, mas toda aquela zona estamos a fazê-lo. Do que temos conhecimento, trata-se de um problema de segurança pública. E tratando-se de um problema de segurança pública, deve ser direcionado a quem tem essas competências, neste caso a GNR. Se estamos dispostos a comprar ou não, quer dizer, aqui não é só se nós estamos dispostos a comprar ou não, é se o proprietário está disposto a vender ou não. Mas do nosso lado, com certeza, desde que seja um preço justo e desde que se consiga chegar a bom porto, e portanto, se o Sr. Vereador tiver mais informações sobre o proprietário e se tiver informações eventuais de qual é que é a disposição que ele tem para alienar o moinho, com certeza, até porque, como sabe, na freguesia de Alcabidez foram já bastantes os moinhos que foram comprados e recuperados. E, portanto, este não é razão de também não seguir o mesmo processo dos outros. Em relação ao Sr. Vereador Clemente Alves, os sapadores municipais, se há um subsídio de risco que não estão a receber, obviamente será para receber. E, portanto, eu vou ver com os recursos humanos o que é que se está a passar. Agora, não confundir com outra situação que se passa com os sapadores. Não podem os sapadores querer ter um ganho adicional por trabalhar em turnos e depois, ao mesmo tempo, ganharem horas extraordinárias. Essa é a situação de, digamos, conflito que eu tinha conhecimento. Esta do subsídio de risco, não tenho conhecimento, vou mandar indagar e, obviamente, os direitos serão repostos. Agora, o que sabia sim era que, e foi de um acordo intermediado, inclusivamente, pelo sindicato, comigo e com eles, no sentido de estabilizarmos uma situação que se arrastava de forma ilegal há muito tempo a esta parte. E, portanto, aí não poderemos prevaricar. É o que tiver previsto na lei, seja favorável nos casos, seja desfavorável noutros, é isso que tem que ser aplicado. Em relação à pergunta do Sr. Vereador João Ruivo, a informação que dispõe, não sei de onde é que a obteve, muito provavelmente só pode ser do próprio concessionário do Parque de Campismo, porque a conversa tida com ele foi só com ele. E, portanto, se eu não falei nesta matéria, só pode ser o concessionário do Parque de Campismo. O que se passa com o Parque de Campismo não tem exatamente a ver com aquilo que o Sr. Vereador referiu. O Parque de Campismo foi-se expandindo para cima das dunas da Crismina, portanto, ou seja, cada vez mais para junto ao mar, ou seja, no sentido da Praia do Guincho, e pior do que isso, foi constituído para todos os efeitos, não aquilo que acontece no Parque de Campismo, que são dormidas temporárias em determinado tipo de equipamentos de campismo, mas verdadeiras casas. E, portanto, aquilo começou-se a urbanizar o Parque de Campismo. E urbanizar em cima das dunas da Cresmina, como sabemos, é um dos patrimónios ambientais mais valiosos que temos no nosso concelho, portanto que grande parte dele integra a Rede Natura 2000, que é assim a maior classificação do ponto de vista ambiental que temos. Ora, aí não estamos a abdicar e há um processo contradicional
contra o proprietário do parque. O proprietário do parque, só depois de perceber que, de facto, tem todas as condições para não lhe correr bem esse processo contra a ordem nacional, é que veio tentar encontrar uma solução alternativa. E não há soluções alternativas. Ou seja, qualquer solução alternativa à localização é para locais no concelho que, obviamente, eu também percebo que não tenham interesse para a exploração do campismo. Não vou pôr um parque de campismo em Tires, ou na Abóbora, ou em Trajoso, ou em Talaíde. Portanto, querem estar junto ao mar, e junto ao mar não é possível. Aliás, onde hoje está o parque de campismo, com a legislação atual, também não seria possível, porque estamos em sede de parque natural, em zona mais preservada que deve ser e mais protegida que está pela lei portuguesa. Portanto, é isso que se passa com o parque de campismo, o processo está a decorrer. Infelizmente sabemos que estes processos na Justiça demoram algum tempo, mas também dizer que não abdicarei, não cederei a qualquer tipo de pressão, que já aconteceu, não é a primeira vez que essa situação vem. Ou seja, essas reuniões comigo e com o concessionário já extravasaram para outros lados. Não estou a dizer que tenha sido o Sr. Vereador, estou a dizer que o seu caso não é o primeiro, portanto, há mais. E, portanto, o proprietário saberá que quando comprou, aliás, ele era quadro da Sonai, da empresa Orbitur, que fazia parte do universo Sonai, quando comprou, ou quando ficou com aquele negócio, já sabia claramente os problemas que o próprio parque tinha e, portanto, não será por esse tipo de tentativa de influência que nós iremos alterar o processo. Em limite, também para que fique claro, em limite é uma situação de inoperância do Parque Natural Sintra Cascais, porque ali depende, do ponto de vista de ordenamento, do Parque Natural Sintra Cascais, logo do Instituto da Conservação da Natureza, logo do Ministério do Ambiente. Portanto, o Sr. Vereador poderá também fazer esta volta no sentido contrário e, portanto, vir junto das próprias entidades governamentais. Tenho um pedido do Sr. Vereador João Ruivo e um pedido do Sr. Vereador Clemente Alves. Faça favor, Sr. Vereador João Ruivo. Obrigado, Sr. Presidente. Não foi com o proprietário do parque, são mesmo pessoas que têm alugadas e compradas algumas das estruturas que falava, não são de habitação, mas são próprias para férias e, portanto, gostam de lá ir todas as semanas, de 15 a 15 dias, e têm um espaço próprio, fixo, para passar férias, para fazer férias, num sítio muito bom, como é óbvio, e, portanto, essas pessoas é que estão a ver o seu investimento a ser posto em causa e não tinha nenhuma informação de que tinha havido, da parte do parque, da Orbitur, o ganhar terreno a mais ilegalmente, e, portanto, se é ilegal, com certeza que tem que ser resolvido. Não foi com a Orbitur, de certeza. Em relação ao que o Sr. Vereador Nuno Pita Lopes disse da Adroana, é tudo correto. O que nós temos que perceber é que as fixações estão no chão e as lonas não estão diretamente ao chão. Existem sempre uns ferros que estão no meio do passeio, da passagem, aliás, e que têm que suportar a altura das lonas. E são esses ferros que não podem ficar soltos, porque senão escorregam e caem em cima das pessoas, que estão a ser espetados para poderem ser presos ao sol. Não foram previstas nenhumas nos locais para que se pudesse encaixar convenientemente esses ferros, por forma a que eles não estejam ali a massacrar o betuminoso e a estragá-lo sem fim. É isto, obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para referir ao Sr. Vereador Nuno Pita Lopes na resposta que me deu sobre a exposição feita pelo município de Paulo Paz, da Charneca da Caparica, da Charneca, aliás, que o município, apesar de ser uma pessoa, é o município. Fez uma exposição à Câmara, expôs um problema e merece ser respondido. Portanto, não se pode minimizar aqui o incumprimento de disposições legais que o Tribunal, pelos vistos, reconheceu
ao município, através de uma previdência cautelar de 2013, que diz só por si, esta data, que afinal o município não está a residir na Malveira da Serra há 2 dias, não é? Portanto, já em 2013 lá estava, esse problema existia, ele colocou o problema ao Tribunal, o Tribunal deu-lhe razão, portanto, há aqui o cumprimento de disposições legais que importa serem cuidadas, independentemente de ser um ou de serem 100 os municípios afetados por esta medida. De qualquer maneira, o município deve ser respondido, entendo, e, tanto quanto percebi, não foi. Eu irei ver o que é que se passa sobre isso. Eu há pouco não quis intervir, mas antes de responder vou indagar, porque assim é um problema permanente e já vem há muitos anos esta parte, de facto, de quem teve a exploração do bar da Charneca, quando deixou de a ter, passou a reclamar daquilo que se fazia no bar da Charneca. Não sei se é o caso, e estou a dizer aqui o não sei se é o caso como uma forma de prudência, porque de facto acho que é uma coisa perfeitamente inusitada. No passado estava bem, agora no presente está mal porque foi substituído no bar. Mas vou indagar e vamos responder certamente. Dizer só ao Sr. Vereador João Ruivo que a Adroana, eu também há pouco não quis responder, a Adroana não estará de certeza pior do que estava de antes. E estou a dizer isso, é uma questão pessoal. Há 4 anos atrás, a minha mulher, com essa explicação toda, está melhor. Não é perdido, está a ser feito e está a ser corrigido. Há 4 anos atrás, da forma como aquilo estava, a minha mulher teve um traumatismo craniano exatamente porque se levantou um daqueles ferros que lhe deu uma castada na cabeça e a mandou para o hospital durante não sei quantos dias. Portanto, quanto mais não seja por isto, também tenho sensibilidade para o efeito. Aquilo que o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes esteve a explicar, do acompanhamento que se está a fazer e das correções que têm que ser necessárias fazer, obviamente serão feitas, serão produzidas. Agora, também não esconde que tem que ter regras. E, normalmente, a comunidade feirante não é propriamente reconhecida por cumprimento dessas mesmas regras. E, portanto, gostarão de colocar os seus estabelecimentos, vamos chamar assim, onde lhe mais aprouver e da forma como lhe mais convier. E isso é que não pode ser. E, portanto, mas vamos acompanhar e vamos continuar a ver como está. Sr. Vereador Luís Reis, faça favor. Muito obrigado. Sr. Presidente, ainda em relação ao moinho, dizer que não conheço o proprietário de todo, mas creio que se a Câmara, no seguimento da aquisição que tem feito de outros moinhos, entender que este acaba por ser também estratégico, e aproveitando, não só com aquela proposta de até poder agregar para a valorização do património cultural e histórico e entregar à Escola Ibnocana, mas também resolvendo uma questão de segurança, creio que a Câmara terá condições de chegar e identificar quem é o proprietário e fazer a devida aquisição. Dizer-lhe que, relativamente àquilo que são as possíveis consequências daquelas dinâmicas que colocam em risco a segurança pública dentro do próprio equipamento escolar, o Serviço de Segurança Escolar da DGEST já foi notificado, portanto já está a par, creio que fará-se passar por lá o piquete com alguma regularidade, dentro da regularidade possível de quem tem poucos recursos humanos, mas creio que uma intervenção também local e a chamada atenção das forças de segurança locais poderiam também ajudar na persecução dos objetivos que todos temos. Relativamente à aquisição, certamente fica à decisão do Sr. Presidente relativamente ao seu desenvolvimento ou não. Muito obrigado. Não, a Câmara tem todas as condições para saber de quem é a propriedade. Às vezes, depois, para identificar o proprietário, já são outras... Por isso é que eu estava-lhe a perguntar, porque se soubesse, facilitava todo esse trabalho. Entramos agora no período do público e convidava a Sra. Dona Catarina Cerdeira Abreu para se dirigir ali ao microfone. Não estando presente, convidava a Sra. Dona Cláudia Loureiro. Também não está presente. Sra. Dona Maria de Fátima Veloso Pereira Martins Vieira. Muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia a todos os presentes.
Eu gostava de saber, porque desde 2018, pedi para que se fosse limpo um logrador existente por trás da minha casa, que pertence ao meu senhorio, e até agora nada foi feito, porque continuam eu ter ratos na minha casa e baratas. Sra. Dona Maria de Fátima. Tenho insistido muitas vezes e até hoje continuam ratos e baratas. Como referiu, trata-se de um logrador do senhorio. Exato. Portanto, quer dizer que estamos em sede de propriedade privada. Certo. Eu sei que a Câmara não pode fazer, mas por exato. isso eu pedi ajuda. Portanto, mas deixe-me explicar, depois terá no final ainda mais 2 minutos, se assim tiver interesse. Faz favor. E, portanto, só estava a tentar pôr a questão como ela é do ponto de vista formal e legal. Portanto, tratando-se de propriedade privada, a Câmara não pode fazer uma intervenção direta. Certo. O que pode fazer é notificar o proprietário e seguir todos os trâmites que tem que fazer. E, nesse sentido, nós, no dia 5 de abril de 2019, fizemos aquilo que tinha que ser feito legalmente, que é a única forma de podermos agir. De qualquer das formas, o processo tem vindo a desenvolver-se e nós temos vindo a tentar colmatar. A última informação que disponho, o último desenvolvimento é ou seja, não está morto, quer dizer, o processo é de 16 de julho e de 22 de julho. E, portanto, vamos aguardar que o processo vá se poder desenvolver. Está aqui o Sr. Diretor da Polícia Municipal, que certamente irá ver se, em alguma fase do processo, poderemos acelerá-lo ainda mais ou não. Pois. Mas não está fechado, não está arquivado, não está morto, mas tem que seguir os timings. Mas um que ele ano para prevê. tirar ratos de dentro de casa é triste. Tem toda a razão, mas como lhe disse, Porque o processo já foi mandado arquivar 2 vezes sem ter sido limpo. mas não tenho, neste momento o processo está a seguir e não tem essa indicação aqui de arquivamento do processo. Tenho. E eu consultei o processo e vi. E, além disso, há um despacho que diz que, quando o senhor não fizesse, para ser uma limpeza coerciva. Também não foi feita. É só dizer-lhe então, a limpeza coerciva só pode ser feita depois de esgotados todos os procedimentos legais que estamos a fazer. Sim. Portanto, agora, há uma contradição naquilo que me está a dizer. Não pode ter visto no processo que ele está para arquivar e ver no processo que está a evoluir para uma intervenção coerciva. Sim. São incompatíveis uma com a outra. Se eu faço uma intervenção coerciva, não arquivo o processo. Se arquivo o processo, é que posso fazer a intervenção Sim, coerciva. mas eu estive a ver o processo da Polícia Municipal. Fui lá ver. De qualquer das formas, está aqui o Sr. Diretor da Polícia Municipal, que vou-lhe pedir para abordar a senhora, até porque são, às vezes, matérias de algum modo complexas e que lhe poderá explicar a fase em que o próprio processo se encontra. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Presidente. Agora tinha outro assunto, que eu tinha 2, não sei. Pode colocar, esse nós não estaremos preparados para o responder, porque Mas quando se eu deixei inscreveu, cá uma minuta na minha inscrição. quando se inscreveu, era sobre esta questão que colocou agora. Não, aí também juntei outra petição. Mas faça favor. Pronto, é que por baixo, eu vivo ali há 49 anos, e por baixo da minha casa há lá um estabelecimento que é de takeaway, e todas as noites fazem barulho. Enquanto vieram indianos, não houve problema. Agora estão lá brasileiros, e aquilo é um barulho todo. Ainda hoje me deitei 1:15 da manhã. Fazem muito barulho, não têm respeito por ninguém. Todos os dias, eu quase chamo a Polícia Municipal, outras vezes a GNR, e a GNR me respondeu: mude de casa. Que é triste ouvir isto. Pois, olha, em primeiro lugar, queria pedir desculpa porque, de facto, essa segunda questão está aqui colocada, que é o barulho que vem do restaurante. Sobre isso, é uma questão que nós temos muito espalhada pelo território, temos vindo a colmatar, e, portanto, o que eu vou poder, e neste caso é o vereador Nuno Piteira Lopes, que tem o licenciamento económico, é para o caso em concreto, já dou os elementos, no caso em concreto, de poder ver
se através do prazo da licença de funcionamento, se através de uma ou outra qualquer circunstância, se consegue colocar o cidadão, neste caso proprietário, a cumprir os deveres de cidadania que cada um de nós deve cumprir naturalmente. Sim, porque eles dizem que têm licença, mas admiro imenso que ele tenha licença, porque o horário que eles lá têm indicado é das 11h30 à meia-noite e nos feriados e sábados e sextas-feiras às 2 da manhã. Mas eles só abrem e põem a esplanada às 6 da tarde. O resto estão sempre fechados. Bom, porquê? Pois, eu não conheço horários que Mandaram sejam fechar o partidos. restaurante e eles só fazem à noite porque pensam que não vai lá fiscais. Pois, eu não conheço horários na Câmara Municipal de Cascais. Certo. Eu não estou a dizer que não possam existir, mas eu não os conheço e já tenho algum conhecimento de que haja um horário para a semana e um horário para o fim de semana. Não é? Mas o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes Pois. vai indagar e, caso seja isso, vai fazer acionar a licença que esteja de facto legal. Se não estiver legal, Como é que serão foi as dado? autoridades policiais a intervir. Peço desculpa em interromper. Como é que se dá uma licença para ser um estabelecimento de restauração em que apenas tem uma divisão que é a cozinha e outro tem uma casa de banho? Mais nada têm. Por isso ocupam a loja de lado, que já mandaram fechar, mas eles continuam, e é que fazem muito barulho. Às vezes estão lá 15 pessoas até às tantas. Já me deitei às 3 da manhã. Pronto, E depois é isso que eu estou tem a uma dizer. grade que faz muito barulho, ruído, que estremece na cama. Compreendo que isso seja um incómodo grande, mas é o que lhe digo, a única forma de nós podermos agir é aquela que eu há pouco estava a explicar e ver se está, e em que circunstâncias foi dada a licença. Porventura pode até nem ter licença. Pois, Já aconteceu isso noutros casos, mas é isso que o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes vai indagar. porque segundo sei, se há licença, a Câmara não teve em atenção a lei do ruído. Não, isso teve de certeza absoluta. Muito obrigado, Obrigada também e muito bom dia. bom dia. Convidava agora o Sr. Nuno Ricardo Vidal Pedro Carrilho Menino. Faça favor. Olá, bom dia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, excelentíssimos Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, caros Queria só pedir que falasse mais direto para o microfone. caros concidadãos residentes como eu no Concelho de Cascais. Desde já, um muito obrigado pela vossa atenção. Eu, Nuno Ricardo Vidal Pedro Carrilho Menino, na minha qualidade de procurador privado de uma cidadã portuguesa de 97 anos, como proprietários privados e contribuintes cumpridores, venho apelar a vossas excelências, Dr. Carlos Carreiras, o VPT, Valor Patrimonial Tributável, o IMI, o AMI, o adicional, o Imposto Municipal de Transmissões e o Imposto de Selo, não estão corretos nem as outras taxas. Interferem na nossa esfera pessoal, socioeconómica e fiscal. Por erros de cálculo do Estado português, alterando abusivamente a correta natureza material dos imóveis através do Simplex e Swisscard. Ao que acresce as faltas constantes e incompreensíveis da aplicação de minorativos, como, por exemplo, a existência de áreas inferiores às regulamentares, localização e zonas envolventes, existência de inquilinos antigos, segurança social obrigatória dos privados. A Lei Mortágua encaminha-nos para a escravatura. É opaca, imoral, sem valores sociais e inconstitucional no nosso entender. Exemplo prático. Um imóvel de arrendamento com uma renda condicionada de 60 ou 120 euros mensais num T3 não é, por certo, igual a um imóvel de arrendamento idêntico com uma renda de 1000 euros. Nota, valor atribuído e apurado pelo perito da autoridade tributária durante uma das anteriores comissões de reavaliação. Excelentíssimos senhores deputados da Assembleia da República, desta Assembleia Municipal, técnicos locais da Administração Pública. Trabalhar sem ordenado é escravatura, pelo menos de maus tratos. A ingerência em negócio privado e o dano à propriedade privada são crime. Investir num município que nos causa perdas de rendimentos não nos parece aceitável. Existem diferenças entre o domínio público e o domínio privado.
para além de um contrato de arrendamento só se transmitir uma vez, segundo a lei portuguesa. O direito à propriedade privada, o direito à vida e o direito à habitação são direitos constitucionais, como Vossas Excelências sabem. Não estou de acordo com a anterior nem com a atual situação de apuramento fiscal dos nossos imóveis. Por isso, apelo para a devida correção do valor tributário. Não podemos estar de acordo, como assim não é correta a vossa posição na questão social relativa ao rebaque, rendimento bruto anual corrigido dos inquilinos e dos valores apresentados. É ambígua a nível dos valores de rendas apresentadas pelo Estado, embora esteja a ser atualmente discutida. Sr. Nuno Ricardo, ele só pedir concluir, porque já passou o tempo. Sim. Para concluir, agradeço já a vossa colaboração nas devidas correções ao VPT, às correções dos impostos e à justa tributação. Informo que temos peritos e técnicos ao dispor para serem indicados, caso necessário, para a colaboração e cooperação no nosso esforço junto da ALTE e do Estado português. De Vossas Excelências, muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Nuno Ricardo, o que lhe posso dizer é o seguinte: nós, para defender os nossos direitos, temos que perceber qual é o enquadramento e quais as entidades a quem nós nos devemos dirigir. A reclamação que basicamente apresenta tem a ver com o valor patrimonial tributário, o VPT. Isso não é atribuído pela Câmara Municipal de Cascais, isso é atribuído pelas finanças e, portanto, dever-se-á dirigir às finanças e pedir uma reavaliação do seu valor patrimonial tributário. Tenho informação, penso que está correta, de que inclusivamente não é o proprietário. E, portanto, o proprietário será uma familiar, já de alguma idade, e aí terá que fazer prova de que a pode representar nessa reclamação junto às finanças. Mas, de facto, não é aqui a sede onde pode fazer. A Câmara Municipal de Cascais, sobre a matéria que estamos a falar, apenas tem uma intervenção. É definir qual é que é a taxa de IMI que incide sobre o valor patrimonial. E essa nós temos vindo a baixar, não, foi um compromisso que assumi, temos baixado todos os anos. Este ano vamos voltar a baixar, portanto, ou seja, com repercussão para o próximo ano, mas é a única intervenção que a Câmara Municipal de Cascais tem. A atribuição de valores patrimoniais é com as finanças, logo é corrente disso com o próprio Ministério das Finanças. Portanto, o que eu recomendaria era, junto às finanças, pedir a reavaliação e fazer valer os direitos. Já pedimos novas reavaliações. A questão aqui que se coloca é sobre a régua da Câmara e a régua das finanças. A Câmara empurra para as finanças que a régua não está certa e as finanças fazem exatamente para a Câmara a mesma coisa. A nível das plantas dos prédios, os prédios não têm fermento, não cresceram. É só isso que eu tenho para dizer. Aqui não há que empurrar. Quem tem essa capacidade são as finanças. E, portanto, são as finanças que têm que definir. Então, aguardarei a comissões, novas comissões, que serão realizadas com o vosso perito e com o perito presidente da Autoridade Tributária. Com certeza. Seguirá tudo aquilo que seja a defesa dos seus direitos ou daquilo que considera ser os seus direitos. Não é? Ou, neste caso em concreto, penso que é uma tia, os direitos da senhora sua tia. Mas isso eu não tenho nada a opor, antes pelo contrário, eu tenho a incentivar cada Vamos um... ter colaboração, então. Vamos ter colaboração da Câmara, então. Não sei se vai ter colaboração da Câmara, vamos lá ver. É um problema com as finanças. Se dentro do processo a Câmara for chamada a intervir nessa matéria, a Câmara não se irá eximir às suas próprias às solicitações que lhe sejam feitas. Agora, se vai colaborar, às vezes as palavras têm vários sentidos e eu não posso estar a assumir que vamos colaborar no sentido de lhe baixar o VPT. Isso eu não lhe posso estar a assumir, porque não conheço o processo depois em concreto. Aguardaremos, então. Obrigado. Muito obrigado. Convidar agora o Sr. José Marques Balhau. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a todos, um bom dia. Venho por as raízes das árvores. Já há 2 anos e meio, continuo à espera. Na última reunião de abril, foi-me prometido que iam meter a tela, nada foi feito, e venho de saber que, afinal, fui lá à minha equipa para me pintar um muro. Eu não quero o muro pintado. O muro está tudo rachado já, mas primeiro quero as raízes lá para fora. Já vou com 3.000 e tal euros gastos e continuo a ter problemas. E isto dura desde 2017. Sr.
José Marcos Balhau. A informação que eu disponho é de que está agendada a intervenção no próximo dia 23 de setembro, agora, próximo 23 de setembro. Está aqui presente, penso eu, o meu chefe de gabinete, que vou pedir para o abordar, se não um colega que o faça, porque agora já não o estou a ver aqui, para abordar o senhor, no sentido de, no dia 23 de setembro, se lá não aparecer ninguém, contacta diretamente com uma pessoa que trabalha diretamente comigo, que é para eu ver o que é que se está a passar. Posso? Venho de fazer 300 e tal quilómetros, vou fazer mais outros 300, propósito para isto, e tive a informação do senhor engenheiro Paulo Gomes que não tinha dossiê nenhum desses. Por esse motivo estou... Peço desculpa que não percebi, que não tinha... Não tinha o dossiê que é necessário para fazer a intervenção. A intervenção que ele tinha era para pinturas. Então está aqui um problema. Essa não é E venho ter informação... despesas enormes com esta história toda, com 2 anos e meio. Pois, essa não é a informação que eu tenho aqui, não bate em nada com a informação que eu tenho aqui. O que eu lhe posso dizer, e para olvidar esses inconvenientes que referiu, vai ficar com contacto direto, e tal, e pelo menos estou ali a ver hoje a Manta Pereira, e vou pedir que aborde, para se no dia 23 de setembro, de facto, não acontecer nada, não precisar de vir cá, falar com alguém que transmite imediatamente. Espero bem que sim. Que isto termine, porque estou farto. Pois, Para não dizer outras coisas, para não ser mal educado. Pá. mas a solução também, não estamos aqui a falar... Eu tinha deitado as árvores abaixo, e se pudesse intervenir, eu tinha feito todo o trabalho. Eu não precisava da Câmara. Mas, O pois, problema eu é que estou de mãos mas atadas, O problema Sr. aí é Presidente. esse, é que a luta Tenho as que mãos há atadas. entre querer mandar árvores abaixo e a luta que há de não querer deixar mandar árvores abaixo divide Estou de acordo, mas, 50%. mas Daí nós temos regras próprias de quando e em que circunstâncias é que se podem abater árvores. E, portanto, não tendo sido aqui aplicada, é porque essas regras não se aplicam no caso em concreto. Pois. Mas é isso Posso? que, para terminar, faça favor. Em 2018 teve uma reunião com a doutora engenheira Maria João Lima e um senhor engenheiro, não sei, já não me lembro, e prometeram-me que iam fazer a vala. Estamos em setembro de 2019. Pois. É o que eu digo, 23 de setembro, Ok. se souber que não foi feito nada, contacta diretamente e eu saberei Muito nesse obrigado. mesmo dia. Se já foi feito, é aquilo tudo que nós esperamos, então Espero supostamente, bem o que problema sim, que não ficará volte. resolvido. Muito obrigado. Muito obrigado. Convidava agora a Sra. Dona Alexandra Terezo. Neste caso será um representante, que será o Sr. João Filipe Tomás Alves. Faça favor. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Sou morador na Quinta da Bela Vista, em Sassueiros, e deparei-me no mês passado com o relatório final de seleção de trabalhos de concessão e atribuição do prémio do concurso público de concessão para a elaboração do projeto municipal de habitação em Carcavelos. Após uma longa pesquisa na internet, foi pouca a informação pública que encontrei sobre os detalhes deste projeto, pelo que gostaria de ter a visão e posição desta Câmara relativamente ao projeto municipal de habitação em Carcavelos, nomeadamente em relação aos seguintes pontos. Acessibilidade. Neste momento, em período de aulas de manhã, um morador da Rua Ilha Graciosa demora cerca de 30 a 40 minutos a percorrer a distância de 800 metros, ou seja, a distância entre o final da rua, local planeado para a construção desta infraestrutura, e a rotunda do Arneiro. Já no sentido inverso, no final do dia, no acesso Laje-Rotunda do Arneiro, a fila começa sempre na estrada Ribeira da Laje, estendendo-se muitas vezes até ao cemitério da Oeiras ou pelas ruas do Lagoas Parque, podendo levar outros 30 a 40 minutos para fazer pouco mais de 2 km. Assim pergunto, foi ou vai ser realizado um estudo viário para a Quinta da Bela Vista, nomeadamente prevendo o alojamento de mais 400 moradores neste bairro? Quais as novas infraestruturas rodoviárias que estão previstas para a construção neste bairro? Educação. Neste momento, as escolas mais próximas do bairro não dão respostas aos moradores. É factual que existem meninos de 3 e 4 anos que este ano se candidataram às 3 escolas mais próximas, EB1 do Arneiro, EB1 de Sassueiros e EB1 dos Lombos,
e não foram colocados em nenhuma escola, aguardando ainda por colocação administrativa numa outra escola do Conselho, indicação que se encontra no sítio da internet do portal das matrículas. Assim pergunto, qual o plano previsto a nível de educação pré-escolar para o nosso bairro? O projeto europeu Lisboa 075673 FEDER 000039, requalificação da Escola Básica do Arneiro, tinha como data de início 1 de outubro de 2017 e data de conclusão 30 de 6 de 2019. Como todos sabemos, as obras ainda não tiveram início. A nível de ensino básico e secundário, este bairro é servido por escolas que pertencem ao Concelho de Oeiras. Assim, questiono, a Câmara de Oeiras já foi ouvida relativamente a este projeto? Qual a posição da Câmara de Oeiras em relação a este projeto? As escolas de Oeiras irão continuar a dar resposta aos moradores e futuros moradores deste bairro? Região vitivinícola portuguesa. A construção desta infraestrutura vai obstruir a circulação do vento norte nas vinhas adjacentes à estação agronómica. Por se tratar de uma zona muito próxima do mar, se não houver um arejamento conveniente destas vinhas, uma variedade considerável de doenças, como por exemplo o míldio e o oídio, podem reduzir ou mesmo aniquilar as mesmas por acumulação de uminato permanente. Ambiente ideal para a propagação deste tipo de fungos. Este túnel de vento entre as construções já existentes tem como função o fornecimento de arejamento e secagem das vinhas. Por outro lado, a Câmara de Cascais comprou o Mosteiro de Santa Maria do Mar, em Açoeiros, em 2017, local onde foi feito um investimento considerável com a plantação de cerca de 3,5 hectares de cepas novas. Sabendo do impacto que este projeto pode ter na região demarcada do vinho de Carcavelos, que, por sinal, é a região demarcada mais pequena do país, questiono se foi ou vai ser realizado um estudo de impacto ambiental, tendo em especial consideração que o projeto irá pôr em causa a qualidade de parte dos vinhos generosos de Carcavelos, a qual está oficialmente reconhecida desde 1907. Também sobre questões ambientais, foi este mês publicado o novo Plano Nacional de Política de Ordenamento e Território, onde estão definidas orientações no sentido da preservação dos espaços que nos rodeiam e construção de forma organizada. Os PDMs devem ser definidos de acordo com as orientações estratégicas definidas no plano. De acordo com o PDM de Cascais, estamos numa área onde se inclui património cultural devido às vinhas e à estrutura ecológica municipal, conforme a imagem está apresentada no sítio da Câmara Municipal, que, com a construção da infraestrutura prevista, será partida a conectividade entre espaços que compõem a estrutura ecológica. Reforça-se assim a questão já referida, foi ou vai ser realizado um estudo de impacto ambiental para este projeto. Relativamente a alternativas, no Concelho de Cascais existem 14 equipamentos sociais constituídos por centros-dia, conforme lista disponibilizada no sítio da internet da Câmara Municipal de Cascais, sendo que não existe nenhum em Carcavelos. Os centros-dia funcionam durante o dia e prestam vários serviços que ajudam a manter as pessoas idosas no seu meio social e familiar. O facto de não existir nenhum centro em Carcavelos obriga a que as pessoas idosas tenham que deslocar para outras localidades, saindo do seu meio social e familiar. Recorde-se que os objetivos do centro-dia, de acordo com o que está no sítio da internet da Câmara de Cascais, são assegurar a prestação de cuidados e serviços adequados à satisfação das necessidades e expectativas dos clientes, prevenir situações de dependência e promover a autonomia, promover a relação interpessoal e intergeracional, favorecer a permanência das pessoas idosas no seu meio habitual de vida, contribuir para retardar ou evitar o máximo internamento em instituições e promover estratégias de desenvolvimento e autoestima de toda a funcionalidade e independência social e pessoal dos clientes. Neste momento, no nosso bairro... Só pedi que concluísse, porque já ultrapassou o tempo. Sim, tu presta a concluir. Neste momento, no nosso bairro, estes objetivos não se encontram claramente atingidos. Também a nível de política social municipal, e abreviando, existem 33 equipamentos no Concelho de Cascais, sendo que apenas existe um equipamento na localidade de Carcavelos. Face a todos os argumentos apresentados relativamente às consequências extremamente negativas do projeto municipal de habitação em Carcavelos e dada a evidência pelos números apresentados relativamente à falta de propostas sociais dirigidas às pessoas mais idosas do nosso bairro e na nossa freguesia, propõe-se assim a criação de um centro-dia em Carcavelos no local previsto para o projeto municipal. Todos os argumentos aqui apresentados foram discutidos e analisados juntos dos vários moradores do nosso bairro, de onde resultou uma petição presencial dirigida ao Sr. Presidente, bem como ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Cascais, na qual constam 567 assinaturas e que pretende mostrar a posição destes cidadãos relativamente ao projeto municipal de habitação em Carcavelos. No final da minha intervenção, gostaria de pedir a ajuda dos serviços da Câmara para a melhor recepção desta petição. Agradeço desde já a vossa atenção e peço toda a ajuda que o Sr. Presidente possa dar no sentido de reconsiderar a proposta atual e encontrarmos em conjunto com os moradores uma melhor solução para o nosso bairro. Muito obrigado. Muito obrigado. Dizer-lhe o seguinte, disse que morava na Quinta da Bela Vista, não referindo se era proprietário ou se era arrendatário. Não interessa para o caso. Há mais de uma década, sim. O que lhe vou responder é nesse sentido. É que se for proprietário, sabe que adquiriu uma propriedade no âmbito de um alvará de loteamento.
esse alvará de loteamento tem, nesse lote onde vai ser construído o que está a questionar, está previsto lá uma construção desde sempre. Portanto, ou seja, quando dizem andei à procura e não encontrei nada, enfim, basta só encontrar o alvará de loteamento onde os próprios prédios que lá estão construídos. Em segundo lugar, todo o espaço verde, aberto, que existe na Quinta da Bela Vista, já no passado foi questionado. Quando lá quis fazer umas hortas urbanas, todos se puseram contra as hortas urbanas. Depois quis fazer vinhas, todos se puseram contra as vinhas. Aquilo é um espaço público. Felizmente as hortas urbanas estão a funcionar e a funcionar bem. As próprias vinhas, eu fiz questão de ir fazer a primeira, como é que se diz, a primeira poda, recolha de uvas, exatamente ali, e falei com os moradores que estavam ali na envolvente e não me pareceu haver essa contestação que diz. Mas também que haja é um direito que a Câmara tem. Imagina o que era a Câmara dizer nós temos um lote num alvará de loteamento com uma determinada capacidade construtiva e prescindimos dela e, portanto, este património deixa de ser da Câmara. É incoerente aquilo que acaba de referir, para além de não ser rigoroso, dizer que não há centros de dia em Carcavelos porque existem. Não é? Mas é incoerente neste sentido, quer dizer, o prédio já faz afeta tudo o que tiver que afetar de negativo em relação às vinhas, mas a construção de um centro de dia já não afeta do ponto de vista da qualidade e da saúde das vinhas. Quer dizer que o prédio lá não está feito, como sabe, e, de facto, no Mosteiro de Santa Maria do Mar, que nós adquirimos há relativamente pouco tempo, e onde foram colocadas, plantadas cepas, não foi porque nós gostássemos de plantar cepas, é que as que lá estavam todas doentes. E não foi por via de haver o prédio ou não haver o prédio. Foi por outros fatores diferentes. E por fim dizer que referiu aí que havia mais 400 habitantes, que não sei de onde é que foi tirar esse número. E quero-lhe garantir outra coisa que também sei que já ocorreu no bairro, de que ali íamos pôr habitação social, independentemente de não poder concordar que se possa fazer estigmatização sobre outros concidadãos, é para lhe dizer que aquele prédio não é de habitação social. Aquele prédio vai comportar um conjunto de valências que hoje são identificadas como escassas ou, em alguns casos, inexistentes no nosso conceito de Cascais, nomeadamente para uma população mais jovem que não consegue ficar a residir no local onde nasceram, onde viveram com os seus pais, para uma população também mais idosa, para estudantes universitários, portanto está segmentado, e se não estou em erro, agora não quero aqui mentir, estamos a falar em cerca de 50 fogos. E, portanto, é essa a questão que estamos ali a colocar. O concurso está, neste momento, lançado no ar, será apresentado, ou seja, o prazo final da apresentação de propostas será o próximo, se não estou em erro, dia 20, como são vários os concursos que estão no ar, não sei, 23 de setembro ou de outubro, e nessa altura então ficarão a ver qual é que é a tipologia do próprio prédio, como é que a coisa está a funcionar, e portanto não há razões nenhumas, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista ambiental, quer de qualquer outro ponto de vista que seja recuar numa matéria que para Cascais é fundamental nós termos oferta de habitação para os municípios de Cascais. Tenho agora 2 minutos para concluir. Sim, sim. Se me permite, então, das questões de todos os pontos que eu identifiquei, continuo a aguardar resposta aos primeiros, nomeadamente o conhecimento que o Sr. Presidente já tenha do projeto ao nível da acessibilidade, que foi um ponto que não referiu na sua intervenção, e a nível da educação, outro ponto que não referiu na sua intervenção, e sobre a posição da Câmara de Oeiras, que foi outro ponto que não referiu na sua intervenção. Sobre a posição da Câmara de Oeiras, não lhe vou responder de certeza que é um assunto da Câmara de Oeiras, ter-se-á que dirigir à Câmara de Oeiras, da mesma forma como a Câmara de Oeiras, quando no seu território toma decisões que têm impacto sobre Cascais, não está, obviamente não nos vem consultar sobre essa mesma situação. Mas é só. Muito obrigado. Então ficaram os outros 2 pontos por responder. Convidava agora a Sra. Virgínia de Jesus Segurado Monteiro Clemente. Não estando. Paulo Alexandre dos Ramos Freitas Rosa Teodoro.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Vereadores e Vereadoras. Eu venho por este meio aqui expor uma reclamação de uma oficina de automóveis que se situa na Rua Luís de Camões, no bairro Monte Real, em Tires. Esta oficina sei que está inserida no alvará de loteamento 1208, datado de 14 de março de 2001, cuja mesma tinha um prazo, na altura, de 3 anos, para submeter à Câmara de Cascais o pedido da sua legalização, que seria ou não deferido. Caso a pretensão fosse indeferida, as construções teriam que ser demolidas, tendo que se adaptar a construção às normas urbanísticas vigentes, coisa que não aconteceu durante estes anos todos. Levou-me a ter que fazer a reclamação à Câmara, porque há 1 ano e meio, no lote ao lado, que pertencia esse lote aos meus pais, fiz aqui uma moradia há 1 ano e meio. Visto isto, fiz a minha casa dentro das normas. Os senhores da oficina têm uma caleira aberta para os meus pertences, onde escorre águas, mesmo abundantes, vindas do telhado da oficina deles. Esse telhado até é de amianto ainda. Não sei se está bem, se não está bem, isso eu não sei. Essa caleira está aberta, tem uma altura de mais de 5 metros, as paredes daquela oficina estão encostadas ao meu muro, tem mais de 5 metros de altura, paredes tortas, muito mal acabadas, porque supostamente aquilo foi feito tudo à multa há mais de 30 anos, suponho eu, que aquilo está ali feito. Entretanto, quando fiz a minha moradia, eles tinham uma escada encostada a mim, ao meu muro. Nesse tempo, provavelmente eles sabem muito bem que não podiam ter aquilo assim, fecharam ali uma garagem, onde nessa garagem, uma pequena garagem, essa garagem que já se situa na rua Carlos Paião, que é mesmo ao lado da minha casa, eles aí usam-na como uma pequena oficina, utilizam-na e para lavagens de viaturas, com um compressor de alta pressão, onde faz um ruído imenso, já não bastando o que eu tenho dos aviões, ainda tenho que levar com aquele ruído de compressor de alta pressão. Só se precisa é o dia todo a lavar carros. Não sabendo ainda muito bem para onde é que aquelas águas correm, porque eu penso que eles abriram umas valas por baixo, não sei muito bem onde é que aquelas águas vão cair. E pronto, entretanto, eu sei que este processo se encontra na Polícia Municipal na fiscalização, só que estou a aguardar uma parte final disto, porque está as chuvas a chegar e as águas vão continuar aqui todas para o meu lado. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, o que me relata não é... infelizmente não é novidade, ou seja, estamos a falar de bairros de género ilegal, que à época não tinham um conjunto de regras que tinham que cumprir, onde se foram instalando um conjunto de atividades, nomeadamente essa que falou de uma oficina de automóveis, e que depois têm vindo a evoluir para o licenciamento. Eu não fiquei a perceber da sua intervenção se o alvará que, entretanto, foi emitido se comporta ou não comporta ter ali uma oficina. À partida, diz-me a experiência, que não deve comportar, mas como isso é uma coisa, é uma decisão de coproprietários, porventura ali os coproprietários possam ter entendido à época que ali podia ficar uma oficina. E, portanto, há que primeiro ver se o alvará comporta ou não comporta a oficina, porque me refere a seguir que tinham 3 anos para adequar a construção que lá estava, aí induz-me de que o alvará possa mesmo comportar uma oficina. E a partir daí, então, é as regras que uma oficina tem que cumprir no seu funcionamento. O escoar águas para a propriedade vizinha não é legal, nem ali, nem em lado nenhum. Portanto, não pode fazer, nenhum de nós pode o fazer. Portanto, diz-me que o processo está na Polícia Municipal, a Polícia Municipal certamente está a acompanhar essa situação e vai agir em conformidade. Acrescentar que, obviamente, a nós não nos é indiferente os postos de trabalho que possam ser gerados nessa oficina, que já lá estará a funcionar há uns anos, mas isso não se sobrepõe à lei. O que nós tentamos sempre é encontrar soluções alternativas de deslocalização do local da oficina, neste caso, para ver, enfim, para que não se perca aquela atividade que ali é produzida. Há depois outras questões laterais que
também me diz a experiência que no passado havia bastante e que temos vindo a diminuir, que tem a ver com questões ambientais, nomeadamente com o manuseamento dos óleos e com o despejo dos óleos sujos, que muitas das vezes e durante anos andaram a ser despejados para os níveis, para as ribeiras e para os níveis freáticos do concelho, o que é claramente um crime ambiental. Mas isso eu tenho que ver e a Polícia Municipal vai indagar com todas estas variantes que agora aqui acabei de expor. Posso só expor mais um caso que o Sr. Presidente estava a perguntar? Eu penso que no alvará realmente consta que eles podem ter ali uma oficina, mas não daquela forma. Acho que era uma oficina de rachão e por cima uma habitação, não é? Porque eles estão encostados com uma parede de mais de 5 metros de altura, encostados a mim. Está supostamente... Dona Paula, a questão é esta. Se no alvará, por isso é que eu, daquilo que disse, deduzi que pudesse estar, embora não seja normal, porque nos alvarás de loteamento, nos bairros de género ilegal, tentou-se sempre tirar esses oficinas e coisas semelhantes que lá existem, mas se no alvará está lá prevista a oficina, qualquer alvará, o que é que diz? Diz o uso, mas também diz a edificabilidade daquele lote, quer seja em áreas de construção, seja em sércias, seja no que for. E é essas que tem que se repor, a legalidade. Posso só referir mais um facto? Desculpe lá, Sr. Presidente. acabar. É que o Sr. Presidente falou sobre a caleira, que não, é ilegal realmente, mas eu estou muito apreensiva no fecho deste processo, porque recebi um telefonema de uma fiscal, de uma agente fiscal do ambiente da fiscalização, um sábado, eram 14h, a ligar-me, a dizer da conclusão da parte da fiscalização de que foram verificar na tal oficina. A resposta dessa senhora é que a caleira não pode estar aberta para a via pública, mas para os meus pertences pode estar. E ela diz que nesse aspecto a polícia não ia fazer nada. É isto que eu estou muito apreensiva e com muito medo desta conclusão, Sr. Presidente. É só por isso. Não é essa a informação que eu dispor. Pronto, mas foi a resposta que eu obtive da senhora agente. E não sei o que é que a colega que ligou possa ter como fundamento para isso. Portanto, é isso que eu vou... Sim, senhora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Entramos agora na nossa ordem de trabalhos, pedindo ao Sr. Vice-Presidente para, nesta primeira fase, poder dirigir a reunião de Câmara, enquanto eu me ausente por momentos. Muito bom dia a todos. Coloco então a discussão o ponto número 1 da aprovação da ata número 19 de 3 de setembro de 2019. Não há pedidos de intervenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao plano e orçamento. Ponto 2. Coloco a discussão. Não há pedidos de intervenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 2 votos contra do Partido Socialista e 1 voto contra do Partido Comunista. Passamos ao ponto de contratação pública. Não há pedidos de intervenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com voto contra do Partido Comunista Português. Pontos. Faça favor, Sr. Vereador. Votei contra no ponto 3, porque estão envolvidos neste processo empresas municipais com as quais o PCP não concorda. Passamos ao ponto expropriações. Coloco a discussão ponto 4 e 5. Não há pedidos de intervenção. Pergunto se posso votar os dois em conjunto. Não há nada a opor. Quem vota contra? Quem se abstém? Então é para votar em separado. Por isso é que eu perguntei antes. Ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção do Partido Comunista Português. Ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto de coletividades. Coloco a discussão o ponto 6, 7 e 8. Faça favor, senhor... Houve 2 pedidos. Sr. Vereador Luís Miguel Reis, faça favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Relativamente ao ponto 6, compreendo a necessidade de se apoiar atividades diversificadas de interesse municipal, em particular aquelas que têm natureza associativa e que sejam potenciadores das dinâmicas locais, tais como esta proposta de mercado mensal que a Associação de Moradores do Bairro das Caixas na Parede se propõe fazer, através da venda de produtos quer artesanais, quer gastronómicos do concelho. Tudo isto é de louvar, só não perceber porque é que a aquisição destas 12 tendas não é feita pela Junta, disponibilizando-as não só a esta Associação de Moradores,
mas capitalizando a sua aquisição através da sua disponibilização a outros movimentos associativos. Estou certo que teria maior rentabilização este investimento do que a exclusiva utilização mensal por parte desta associação de moradores. O valor é um valor em conta, considerando a dinâmica visada, mas a oportunidade que esta aquisição poderá ter ao serviço da Junta de Freguesia ficaria também à disponibilização dos restantes fregueses de Carcavelos Parede. Fica a sugestão. Muito obrigado. É só uma sugestão, então, é isso? Muito bem, então passamos então, pergunto se posso votar os pontos 6, 7 e 8 em conjunto. Nada a opor, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto de gestão territorial, coloco do ponto 9 ao ponto 16 a discussão. Sr. Vereador, depois não consigo tomar atenção. Ponto 9 a 16, coloco a discussão. Eu coloco a discussão do ponto 9 ao ponto 16. Vossa Excelência intervirá no ponto que entender que deve intervir, ou não. Sr. Vereador João Ruivo. Muito obrigado. Em relação ao ponto 9, não me parece correto esta alteração da licença de loteamento. É uma zona de vivendas com espaço entre elas e pretende-se com esta alteração colocar ali um aglomerado de fogos que vai desfigurar um pouco aquela zona e não nos parece correto. Em relação ao ponto número 14, à imagem daquilo que o Sr. Presidente disse há pouco na resposta ao município, as estruturas para que os estudantes possam estar e viver devem ser próprias para esse fim e colocar no centro de uma zona residencial uma zona específica para os estudantes pode ser potenciador de conflito, derivado do ruído e da coabitação entre quem tem horários diferentes e tem uma necessidade diferente. Não me parece que seja muito correto estar a colocar este número de estudantes dentro de uma zona residencial normal. Obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. Eu quero dizer que, para já, não subscrevo as palavras do Sr. Vereador João Ruivo. Ser estudante não é sinónimo de ser barulhento. Mas pronto. Relativamente aos pontos 9, 10, 11, 12 e 13, trata-se de alterações às licenças de loteamento e todas elas com aumento da construção. Não concordamos com estas alterações e também em cada uma das propostas é feita referência a uma compensação devida por não cedência de espaços ou por aumento da construção. Em nenhum dos pontos é referido o montante destas compensações. Sabemos que elas estão previstas na lei, no entanto, para a nossa informação, seria conveniente também que os serviços, quando elaboram as propostas, indicassem o montante da compensação respectiva para que todos nós soubéssemos do que é que estamos a tratar. De qualquer maneira, como disse, não estamos de acordo com estas alterações que introduzem aumentos de construção e vamos votar contra. Relativamente ao ponto 14, é uma alteração à licença de loteamento também para alterar o uso de um lote e autorizar a construção num T2 de habitação para estudantes. Um T2 com 16 camas. Achamos que a Câmara Municipal de Cascais não devia autorizar uma coisa destas, não é? Que num espaço exíguo se instalem 16 camas para estudantes que vão viver ali assim, em cima uns dos outros e de certeza a pagarem caro para poderem deitar-se numa cama. Portanto, por este facto também vamos votar contra. Sr. Vereador João Ruivo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só referir que eu, em momento algum, disse que os estudantes eram sinónimos de serem barulhentos. O Sr. Vereador tem que começar a prestar mais atenção àquilo que houve. O que eu disse é que têm horários diferentes,
têm vivências diferentes, estudam até tarde em conjunto, voltam mais tarde para casa, têm uma forma de estar diferente, e 16 estudantes a viver no mesmo local, a entrar e a sair a toda a hora, vão causar com certeza algum transtorno às pessoas, porque têm horários diferentes, uma vivência diferente. Eu não disse que eram barulhentos em momento nenhum. Obrigado. Sr. Vice-Presidente. É só para responder ao Sr. Vereador João Rui e ao Sr. Vereador Clemente Alves em relação ao ponto 14. Em relação ao Sr. Vereador João Rui, não estou a falar de barulho ou de seja do que for. O que eu estou a falar é que em qualquer parte do mundo, começando pela cidade de Lisboa, liderada pelo Partido Socialista, as residências universitárias são mesmo no centro e englobadas em zonas residenciais. É assim em toda a parte do mundo que eu conheço. E, portanto, se Vossa Excelência quer criar em Cascais guetos ou bairros completamente estanques e impermeabilizados para colocar os estudantes, não é a nossa visão e, por isso, não concordamos com a sua intervenção. Em relação ao Sr. Vereador Clemente Alves, pronto, estamos habituados à demagogia, porque fica bem dizer ao microfone aquilo que disse, mas não lhe fica bem ser intelectualmente desonesto e não ir a um documento que está à sua frente, que é o documento de mapas e medições do próprio projeto, e verificar que a unidade de alojamento a que faz referência e alude na sua intervenção, que é a residência universitária das 16 camas, tem nada mais, nada menos que uma área de construção de 312 metros quadrados. Ora, é um T2 com 312 metros quadrados, estamos a falar de cada uma das habitações com mais de 140 metros quadrados. Ou seja, eu pergunto se não é mais do que suficiente para as 16 camas. É, Sr. Vereador, mas fica-lhe bem, pelo menos para os seus camaradas, fazer as figuras que faz. Muito obrigado. Sr. Vereador João Ruivo. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Vice-Presidente provavelmente também não escutou o que eu disse. Eu concordo que as residências sejam feitas e que estejam na cidade, esteja convivência. Agora, no mesmo edifício, foi o que eu referi, no mesmo edifício é que não acho bem que haja dentro da mesma porta de entrada, vão haver 2 apartamentos por cima, segundo percebi do projeto, e, portanto, uma coisa é nós temos uma residência para estudantes, como temos em Lisboa, que é a porta do edifício é para os estudantes. E se também há disto em Lisboa, também acho mal. Naturalmente, não é porque alguém socialista fez ou deixou de fazer que passa a estar bem. Ora, acho que nós, se estamos a fazer de novo, podemos evitar criar estes constrangimentos. Não, nada mais do que isso. Obrigado. Muito bem. Não foram evocadas nenhumas questões de ordem legal, portanto, ou seja, suponho que também não têm dúvidas sobre essa matéria, só não foi respondido ao ponto 9, é só para termos noção do que é que estamos a falar. Estamos a falar de mais 411 metros quadrados. Não estamos a falar de uma alteração que provoca um impacto de construção brutal. E parte disso é a introdução de um piso em cave. Portanto, é de facto diferente daquilo que aparentemente podia parecer. Nesse sentido, não vemos nenhumas razões para alterar as propostas que são colocadas e vou passar à votação. Começando pelo subponto 9, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com 3 votos contra, 2 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. Ponto 10, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista. Ponto 11, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a mesma votação do ponto anterior. Ponto 12, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a mesma votação do ponto anterior. Ponto 13... Não, o ponto anterior foi aquele em que só o Sr. Vereador votou contra. Foi o ponto 10, se não estou em erro. Exatamente, não sei se está a querer obrigar o Partido Socialista a seguir uma determinada votação, mas... Ó Sr. Vereador, agora não tenho aqui, mas no ponto 9 houve 2 votos contra do Partido Socialista e 1 voto contra do Sr. Vereador pelo Partido Comunista. No ponto 10 houve só o voto contra do Sr. Vereador. E, portanto, quando eu agora estou a reportar os pontos seguintes e estou a dizer que é igual a votação do ponto anterior, é no ponto em que só o Sr. Vereador votou contra. Portanto, não estou a cometer nenhuma incorreção. Incorreção, se calhar, vou cometer agora, porque, portanto, me baralhei, não sei se já votámos o 13, se não, mas vamos votar o 13. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a mesma votação do ponto anterior. E o ponto anterior foi o ponto 12. Ponto 14, quem vota contra, quem se abstém,
Aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista e 2 abstenções do Partido Socialista. Ponto 15. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com uma abstenção do Partido Comunista. E o ponto 16. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora à Juventude, com 3 subpontos, que coloco também os 3 para discussão e depois faremos votação em separado. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Quero-me referir ao ponto 17. Parece-me exagerado estarmos a dar uma verba de 70 mil euros, salvo erro, para que uma associação fomente a criação de associações de estudantes nas escolas. Dos documentos que nos foram enviados, o que se pretende é apoiar as associações de estudantes das escolas secundárias e criar novas associações de estudantes, é o que está nos documentos que nos foram apresentados. E, portanto, parece-nos uma coisa muito estranha e um valor muito alto, e nem sequer compreendemos a necessidade de alguém, de alguma associação, se propor a criar associações de estudantes, que acho que deve ser uma participação cívica que deve acontecer ou não, consoante os estudantes assim entendam fazê-lo. Sr. Vereador Clemente Alves, depois. Obrigado. Estamos também contra este programa formativo de incentivo à participação cívica, ou seja, à criação, ao pagamento de 70 mil euros para a criação de uma fábrica que vá fabricar associações de estudantes, tal como estaríamos contra o pagamento ou a subsidiação de alguma empresa que promova a levada de eleitores a participarem nos atos eleitorais. Isto é, quanto a mim, uma aberração. De facto, as associações devem nascer de necessidades sentidas por populações, sejam elas de que tipo forem, neste caso escolares, e serem de sua livre iniciativa e não promovidas, vendidas por uma entidade que nada tem a ver com a população escolar naquele agrupamento ou naquela escola. Por esse facto, vamos votar contra e o nosso voto deve ser registado como voto de vencido. Sr. Vereador Peter Lopes. Vamos... Estamos só a discutir um ponto. Peço desculpa. Os dois. Quer continuar? Quero continuar. Faça favor. Segundo ponto. No ponto 18, trata-se de um apoio de 33 mil euros pela Associação IES, o Instituto de Empreendedorismo Social, que é uma entidade que desenvolve ações formativas com fim lucrativo, que desempenha as funções que desempenha em edifícios municipais, custeados à água, à luz e etc., pagos pela Câmara, e que ainda por cima vai receber um subsídio de 33 mil euros. É para nós um escândalo isto, e toda a nossa vontade é de que esse processo não seja prosseguido. A Câmara diz que entrega os 33 mil euros por conta de algumas bolsas de estudo para um bootcamp ou para a participação. Permita-me chamar a atenção de novo para isto, não é? Porquê é que em Cascais se fala inglês? Porquê é que em Cascais nós temos que aprovar propostas para eventos designados em inglês? São para serem frequentados por americanos, para ingleses, não é para cascalenses. São 10 bolsas para Scaling for Impact e 36 bolsas para Zero Waste Without Bootcamp. Como disse? Avante Parque? Sim. Avante é uma palavra em português. Sabe? Duvido. Mas pronto, Sr. Presidente, isto é brincar com o dinheiro dos munícipes, não nos merece outra consideração a não ser esta. É uma brincadeira muito séria. Sr. Vereador Peter Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que o Sr. Vereador João Rui não terá certamente visto de forma mais correta a apresentação que está feita juntamente com a proposta, porque o programa não é um programa de criação de associação de estudantes, é um programa formativo durante todo um ano letivo, 10 meses de participação cívica nas escolas, um programa que é dirigido por uma entidade que já há mais de 10 anos que desenvolve este tipo de experiências em vários municípios
do país, inclusivamente alguns que eu tive a oportunidade de visitar, como é o caso da Câmara Municipal de Portimão, como é o caso da Câmara Municipal do Porto, Matosinhos, onde eles já trabalham estas temáticas e estes temas há muito tempo. Este projeto prevê a participação de 20 escolas do concelho e 50 turmas, portanto, basta fazer as contas, 50 turmas a uma média de 20 alunos, é só ver que não é esse o objetivo. Nem muito menos o objetivo, como quis passar a ideia de se está a dar um apoio para fomentar a criação da Associação de Estudantes, porque já todas as escolas do concelho têm atualmente a Associação de Estudantes. É verdade que há uns tempos atrás não era essa a realidade do concelho. As associações de estudantes durante uns anos foram definhando, mas graças ao trabalho dos técnicos da Câmara Municipal de Cascais, nomeadamente da Cascais Jovem, em colaboração muito estreita com os técnicos e com o Pelouro da Educação, tem sido possível a Cascais Jovem fomentar e fazer novamente renascer este espírito, quer das associações de estudantes, quer da participação cívica dos estudantes daquilo que é o dia-a-dia do município. E por isso também se vê o aumento exponencial que tem havido no que diz respeito aos voluntários, quer seja nos programas de verão, quer seja, por exemplo, agora no grande evento que está a decorrer nos Jardins do Casino, do Mundial, do Masters de Paddle, onde tínhamos 25 inscrições para voluntariado jovem e tivemos mais de 200 jovens de Cascais interessados em poder participar neste programa. No próximo fim de semana vamos ter o Ironman. Tínhamos 150 vagas disponíveis para voluntários jovens do concelho. Tivemos mais de 400 inscrições para participar no programa, ou seja, é através deste tipo de programas que se consegue criar um laço entre aquilo que é a escola e aquilo que é a cidadania exercida por cada um destes jovens, e julgo que é um programa muito vantajoso e não temos que ter receio de que se incentive os jovens a participarem e a terem uma participação cívica. Aliás, estamos sempre a falar, todos os partidos, que é preciso incentivar os jovens a participarem, que os jovens estão desligados daquilo que é a vida do dia-a-dia, e cada vez que existem programas que fomentam a participação e exponenciam a participação dos jovens no dia-a-dia do município, temos que ouvir este tipo de críticas, como o Sr. Vereador Clemente acabou de fazer, mas relativamente ao Vereador João Rui, apenas explicar que não é de facto para criar associações de estudantes, é uma experiência em 20 escolas diferentes, durante todo o ano letivo e com 50 turmas. Aliás, disponibilizo-me inclusivamente para que, ao longo do programa, quer o Sr. Vereador ou qualquer outro vereador ou vereadora interessada em poder ir recebendo os relatórios que são feitos por esta entidade que vai fazer este programa, quer os relatos dos próprios jovens que vão participar no programa, quer os relatos dos diretores dos agrupamentos, que acolhem sempre com muito bons olhos estes tipos de programa, e estou convencido que ficaremos com uma ideia diferente daquela que porventura se tentou passar, e de que é preciso, de facto, criar e ter este tipo de programas nas escolas. O Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para recomendar ao Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes que tivesse o cuidado de ler as propostas que subscreve antes de dizer aquilo que acabou de dizer. Na linha F da proposta que subscreve, diz-se promover a construção de associações de estudantes capazes de trabalhar em rede. Só. Muito obrigado. O Sr. Vereador João Ruivo. Obrigado, Sr. Presidente. Exatamente por ter lido atentamente a proposta e ter lido também, principalmente, a apresentação que esta associação faz com aquilo que se propõe, quero só ler. Objetivos gerais. Potenciar as competências dos estudantes das associações de estudantes. 2. Construir associações de estudantes com propósito. Público-alvo.
Não, Sr. Vice-Presidente, eu não me esqueço do primeiro. O primeiro é uma frase que diz tudo e não diz nada. Estamos todos de acordo. Pronto. E portanto, público-alvo, associações de estudantes já existentes das escolas secundárias e alunos que queiram formar associações de estudantes. Portanto, este projeto diz respeito à criação, ao fomento e ao apoio às associações de estudantes do Conselho. E, portanto, não quero discordar daquilo que foi dito. Agora, apesar de nós podermos discordar que é importante incentivar os jovens, que é importante a participação cívica, que tudo isso é importante, não quer dizer que depois estejamos todos de acordo da forma como queremos fazer, e esta forma não me parece a mais correta, porque é limitada, é com um objetivo diferente daquilo que é a participação dos jovens na vida cívica e na vida ativa, e porque muitas outras atividades que existem, o Partido Socialista apoia. Obrigado. O Sr. Vereador Nuno Piteira, tinha pedido a palavra? Tinha, Sr. Presidente, apenas para dizer ao Sr. Vereador Clemente Alves que quando lhe entregam os papéis ou quando está a ler, não fica apenas pela proposta, porque a proposta tem três documentos anexos. Tem um PDF com a apresentação estruturada e fundamentada do programa, que o Sr. Vice-Presidente também já leu, aliás, porque percebeu logo que tinha saltado o primeiro ponto, que era que o Sr. Vereador João Rui estava a falar, e eu vou aproveitar para dizer. O primeiro objetivo geral, e que não foi dito pelo Sr. Vereador João Rui, é tornar Cascais a vila com o índice mais elevado de participação, diz a cidade, mas Cascais é uma vila. E como eu sei, estou a dizer tornar a vila de Cascais com o índice mais elevado de participação cívica e social jovem. E depois vem por ali abaixo, tem as fases, tem o cronograma financeiro num documento anexo e, portanto, Sr. Vereador, não se fica apenas pela rama, pelas propostas, porque às vezes é porque não tem os anexos que fundamentam as propostas, outras vezes é por só ler as propostas e não ler os documentos anexos que fundamentam as propostas. E é preciso estudar mais um bocadinho. O que acabou de fazer não é suficiente para poder chegar aqui e criticar. Já sabemos que não gosta dos jovens, já sabemos que isso tudo, mas não é de facto suficiente. Não é de facto suficiente. O Sr. Vereador Clemente Alves pediu a palavra, faça favor. Diz ao Sr. Vereador que o que nós estamos a votar é o que está nesta folha. Isto aqui é que vai ser deliberado. Vamos deliberar que vamos entregar 70 mil euros a uma fábrica de associações de trabalhadores, de estudantes. Quanto a eu não gostar de jovens, Sr. Vereador, Sr. Vereador, eu gostava muito que o senhor me dissesse onde é que foi buscar isso, não é? Como sabe, eu adoro criancinhas, não é? Sr. Vereador, nós votamos sempre as propostas. Agora, não pode evocar umas vezes, porque dá jeito, que não encontrou o anexo, e que o anexo é que é determinante. Não o interrompi e peço-lhe que não me interrompa. O que estou a dizer é que não pode evocar em determinadas alturas que não pode votar a proposta porque lhe faltam anexos, e outras vezes dizer que afinal não são precisos anexos para coisa nenhuma, porque basta ler a proposta. O que eu fiquei aqui baralhado na discussão foi com o seguinte: eu fiquei sem perceber se concordam ou não concordam com o programa. E se for o caso de concordarem com o programa, se consideram elevado ou não elevado o valor a atribuir para a execução do programa. Porque se concordam com o programa, eu ia pedir ao Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes que retirasse a proposta e pudesse discutir com os Srs. Vereadores qual é a verba que, ao fim e ao cabo, consideram que é a mais adequada para apoiar um programa desta natureza. Agora, se não concordam com o programa, enfim, então aí não vale a pena estarmos a fazer mais adiamentos. E essa é a questão que eu coloco aos Srs. Vereadores, quer do Partido Socialista, quer do Partido Comunista, para nós podermos continuar, então, a nossa reunião de Câmara. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Eu não pedi a palavra, Sr. Presidente, mas em relação ao repto que estava a lançar, da forma como a proposta está apresentada, não me parece que seja este o caminho para desenvolver o interesse pela participação cívica, etc. Portanto, se a proposta for aquilo que o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes disse, que envolve 50 turmas, nem vem em lado nenhum isso escrito,
que Vereador, aqui a questão é, já envolve milhares de alunos. Concorda ou não concorda com o uma programa? questão, Não é uma concorda questão com o programa? É uma questão diferente. Agora, se for um programa, como diz a proposta, para ajudar as associações de estudantes existentes e ajudar os alunos que queiram fazer parte de uma associação de estudantes, parece muito limitado e não concordo com essa proposta da forma como ela está apresentada. Aquilo que foi dito pelo Sr. Vereador é diferente daquilo que está na proposta. E com aquilo que o Sr. Vereador disse, tendemos a concordar. Que é coisa diferente. O que nos é apresentado não é uma concorda coisa. com a proposta, mas concorda com o que o Sr. Vereador disse. Portanto, aqui há uma questão, é que se o Sr. Vereador disse alguma coisa que não é igual ao da proposta, que não me pareceu. Mas, enfim, o Sr. Vereador Clemente Alves não concorda com a proposta, é isso? Não concordo que a Câmara Municipal de Cascais financie uma fábrica de constituição de comissões, aliás, de associações de estudantes, tal como não o deve fazer em relação a associações de moradores, tal como não deve fazer em relação a outras associações que devem nascer espontaneamente. Mas isso já são projetos políticos que cada um apresentou e cada um defende, e, portanto, é a diferença dentro da continuidade que cada um de nós temos que ter nestas matérias e, portanto, o que eu percebo é que não concorda com a proposta. Não tem a ver com o valor em si mesmo. Dito isto, passamos então à votação. No ponto 17, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com 3 votos contra, 2 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. Ponto. No final do ponto. Ponto 18, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista. E o ponto 19, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Vereador Clemente Alves, pela declaração de voto, faça favor. Votei contra no ponto 17 pelos motivos que aleguei durante o período de discussão do mesmo, devendo o meu voto neste ponto também ser registado como voto vencido. Votei contra no ponto 18 também pelos motivos que aduzi durante o período de discussão da mesma. Passemos agora ao ponto da cultura, que só tem um subponto, coloco para discussão, para posterior votação. Sr. Vereador Luís Reis, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. À semelhança das edições e das propostas das edições do Christmas Village dos anos anteriores, o Partido Socialista concorda com as considerações e desejos formulados na proposta, desde a importância do apoio à realização de eventos de interesse para o município, à consolidação em Cascais de eventos de dimensão nacional e até da própria promoção do nosso concelho, certamente com o desejo de que Cascais se torne um dos principais destinos turísticos durante esta época do ano. Continuo a afirmar que é difícil concordar, que é fácil concordar com estes pressupostos, mas depois considerar o valor financeiro que é dado à COFINA, não é? Portanto, o apoio financeiro que é dado à COFINA, na medida em que o valor em si, os 200 mil euros, já apoiámos aqui valores semelhantes e até superiores para um conjunto de outras iniciativas. Mas iniciativas em que a população também participa de uma outra maneira. Aqui estamos a falar de um parque que é um espaço público que vai ficar vedado à utilização dos municípios durante 27 dias. E estamos a falar também de um financiamento a uma atividade que depois também vai cobrar bilhete às supostas famílias que gostaríamos de ver a utilizar esta iniciativa. Dizer também que os rasgados elogios que a proposta faz ao evento não fazem jus à avaliação que grande parte dos nossos municípios tem feito transparecer relativamente às suas experiências nas edições anteriores. E confesso mesmo que, à semelhança daquilo que foi a decisão da Câmara Municipal de Cascais de descontinuar, por exemplo, a iniciativa Lumina, que reconhecemos nos anos iniciais, foi muito interessante, mas depois perdeu alguma qualidade. Eu também fiquei na expectativa relativamente se haveria ou não continuidade deste projeto, ou se pelo menos o próprio projeto seria reformulado, coisa que no âmbito da proposta não nos parece que assim seja, até porque toda a proposta é muito semelhante às anteriores, o próprio financiamento da Câmara Municipal é idêntico aos anteriores, pelo que deixo aqui mais uma vez, em virtude do financiamento de alguma monta que esta Câmara vai fazer a esta iniciativa, que a Câmara Municipal de Cascais exerça uma vigilância apertada relativamente à execução e à persecução dos objetivos que foram propostos para esta iniciativa e que a qualidade do evento possa efetivamente ser o garante do investimento que está a ser feito. Muito obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves.
Vamos votar contra, naturalmente. Trata-se de um evento promovido por uma empresa privada, a Estudo Invest, Publicidade em Marketing Limitada, uma empresa detida pelo Grupo Cofina. Entendemos perfeitamente a necessidade que o PSD e o CDS têm de financiar esta empresa, que é detentora de uma quantidade enorme de meios de órgãos de comunicação social que favorecem na sua ação a política